A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom falar de Deus, falar do amor de Jesus. A palavra diz que somente com a palavra de Deus conseguimos vencer esse dia mau, vencer os dias maus que temos e vencer esse mundo que muitas vezes se mostra cruel para todos nós. A palavra que eu quero trazer hoje no coração dos irmãos veio no meu coração e foi até minha filha que escolheu essa palavra no dia anterior. E eu fiquei pensando nela e como muito do que acontece na nossa vida hoje já acontecia nas famílias desde os princípios. A palavra está em Números, capítulo 12, versículo de 1. Eu vou ler o capítulo todo de 1 ao 16. Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés. Falaram mal dele porque ele tinha se casado com uma etíope. Diziam: será que o Eterno fala apenas por meio de Moisés? Ele não poderia falar por meio de nós também? Mas o Eterno viu a conversa. Ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais que qualquer pessoa que havia na terra. Comedido e humilde. Guardem essas palavras que vai ser fruto da nossa análise no contexto. O Eterno imediatamente ordenou a Moisés, Arão e Miriam: saiam vocês três e vão à tenda do encontro. Os três foram. O Eterno desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Ele chamou Arão e Miriam para perto de si. Quando eles se aproximaram, ele disse: ouçam com muita atenção o que estou dizendo a vocês. Se há um profeta do Eterno entre vocês, e eu me revelo a ele em visões. Eu falo com ele em sonhos. Mas não é assim que faço com meu servo Moisés. Ele é responsável por toda a minha casa, a casa de Israel. Falo com ele na intimidade, em pessoa, face a face. Com palavras diretas, sem rodeios nem enigmas. Ele vê a própria forma do Eterno. Portanto, por que vocês não mostraram reverência e respeito? Reverência e respeito para aqueles que Deus escolheu. Quando falaram contra meu servo, contra Moisés, a ira do Eterno ardeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda, aconteceu a desgraça. Miriam estava leprosa, sua pele parecia neve. Arão olhou para Miriam e concluiu: é lepra. Ele disse a Moisés: por favor, meu senhor, não seja tão duro contra nós por causa desse pecado tolo e impensado. Por favor, não permita que Miriam pareça um bebê abortado no ventre da mãe, com metade do corpo em decomposição. E Moisés suplicou ao Eterno. Moisés suplicou ao Eterno: por favor, Deus, eu te peço que cures, eu te peço que a cures. O Eterno respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Isole-a fora do acampamento por 7 dias. Depois ela poderá ser recebida outra vez na comunidade. Assim, Miriam ficou isolada, fora do acampamento, durante 7 dias. O povo não partiu dali, enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Só então o povo partiu de Hazerote e armou seu acampamento no deserto de Parã. Amados irmãos, esse texto ele é bem conclusivo para a nossa vida de hoje. O que diz aqui? Primeiro, falar mal. Muitos de nós, muitos de nós temos essa má conduta de falar mal de alguém, de uma pessoa. Isso acontece no mundo secular. Deus já não gosta. Imagina, então, se você fizer ou falar mal de alguém que Deus escolheu, um ungido de Deus, uma pessoa que Deus ama, e sabe quem Deus ama? Aqui, como diz a palavra, nesse capítulo específico, Deus ama uma pessoa humilde, pessoa comedida. Sabe o que isso quer dizer?
pessoa comedida, aquela que tudo que ela vai dizer, tudo que ela vai falar, ela não fala pelo sentimento próprio, sentimento de raiva, de ira, ou mesmo daquele amor exacerbado, amor exagerado. Não, ela comede, ela faz uma medida do que ela pode dizer, do que é viável dizer. A palavra nos diz que saia da sua boca aquilo que edifique. A palavra também nos diz que sai da boca aquilo que o coração está cheio. Sabe o que isso quer dizer? Se Miriam falou dessa forma, sem respeito e sem reverência de Moisés, é porque no coração dela ela colocou. Quando a gente fala que coração é mente, é mente. O coração é um órgão oco, ele não sente. Os seus sentidos estão na sua mente, estão nos seus pensamentos. Então, quando nós falamos coração aqui, nesse caso, Miriam já colocou na mente dela, já colocou no coração, no sentido dela, aquela vontade de ser igual a Moisés, inveja, ciúmes. Mas Deus, Ele sonda o coração de cada um. Ele é justo. Então, por que Deus tratava Moisés diferente? Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Ele é justo. Moisés, na palavra, diz que ele era o homem mais humilde e comedido da terra. Da terra, naquela época. Isso quer dizer que Moisés ele tinha um coração nobre, um coração que agradava a Deus. Ele procurava ser justo, ele procurava ser íntegro, ele procurava fazer aquilo que Deus quer que todos nós façamos. Quantas vezes não prejudicamos pessoas falando mal delas? Quantas vezes não prejudicamos pessoas cobiçando o que é delas? Quantas vezes não falamos mal da pessoa tentando derrubá-las do cargo delas? Se elas merecem ou não, entrega na mão de Deus. Essa palavra aqui é para nós, dentro de casa também. Quem que é o sacerdote do seu lar? Quem que Deus colocou aí? Minha irmã, seu marido? Não adianta você falar que ele é um traste, que ele bebe, que ele fuma, que ele te bate. Eu sei. Existem situações na vida de cada um de nós que ela é tão insuportável de aguentar que nós olhamos para o céu e perguntamos: Deus, por que passamos por isso? Aonde está o Senhor? Ele está vendo. Quer ver aonde Deus vai mostrar pra gente o recomeço da nossa vida, ou a virada da nossa vida? Aqui, ó. Moisés, ele orou por Miriam. Miriam falou mal de Moisés. É claro que ele ficou chateado quando Miriam, sua irmã, Miriam é irmã de Moisés, Arão, irmão de Moisés, falaram mal de Moisés. Claro que ele ficou triste, ficou chateado. Mas Moisés, humilde como ele era e comedido, ele orou para que Deus perdoasse Miriam, para que Deus retirasse a lepra de Miriam. Naquelas circunstâncias, naquela época, uma pessoa leprosa, ela tinha que viver afastado da tenda, viver isolado. Daí nos traz, se você falar mal das pessoas que estão ao teu redor e não oram por ela, não tentam cuidar dela, vocês estão sendo injustos contra ela. Faça a parte de vocês. Se a pessoa não fizer a parte dela, Deus irá cobrar dela, não você. Nós não podemos cobrar das pessoas. Nós temos que exortá-las, sim, na palavra. Exortação, face a face. Olha, você está errado nisso. A palavra diz isso. Vamos mudar. Você precisa mudar. Você tem que mudar. Não por mim, mas pela palavra, por Deus. É para Ele que cada um vai prestar conta aqui em vida e depois também prestaremos conta, principalmente no dia que Ele nos chamar, o grande juiz nos chamar para prestar contas. E aí? Cada palavra que sair de nossa boca
vai ser cobrado. Quando você chegar em frente o juiz, o Todo-Poderoso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e aí? As coisas que nós dizemos aqui na Terra, elas vão beneficiar você nesse encontro? Irão nos beneficiar nesse encontro com o Eterno? Então vamos sintetizar a nossa vida. Se não podemos falar bem naquele momento da pessoa, muitas das vezes as pessoas nos machucam, acabam com a nossa vida de forma assim que parece que são pessoas usadas para nos destruir. Isso tem, todos nós passamos por isso. Só que não podemos ser afetados por essa pessoa a ponto de nós que temos encontro com Deus e que queremos ter encontro com Deus, porque ter encontro com Deus é todo dia estar ali clamando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos deixar afetar. Oremos pelas pessoas que nos magoam. Oremos. Deus é o único que pode reverter qualquer situação. A vitória, ela vem, sim, ela vem. Mas muitas das vezes não é a vitória que pensamos e imaginamos, não é aquela vitória financeira, astronômica que queremos, mas é a vitória, aquela que o seu coração necessita. Só Deus sabe do que você realmente precisa. Quando você encostar a cabeça no teu travesseiro, você conseguir dormir, você sentir aquele refrigério na alma que só pode vir do Eterno, não tem preço. Não tem preço. Então, vamos falar coisas que edifiquem. Se não tiver nada de bom para falar no momento, vamos meditar, vamos orar. Silêncio. O silêncio também é uma oração. O silêncio, ele nos edifica muito. Existem momentos que temos que fazer silêncio. Oro para que todos nós, e isso é uma batalha constante comigo também, o tempo todo Deus fala comigo para que eu me concentre mais em ouvir e ouvir. E quando for falar, só soltar aquela palavra que vai mudar toda a situação. Ser o sal da terra, ser a luz para esse mundo que é a palavra. Então vamos levar a palavra. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus, precisamos do Senhor. Temos muitas coisas, tem muitas coisas em nós que precisa ser mudado. Nós precisamos aprender a falar. Precisamos aprender, meu Deus, a fazer uma vida de culto, cultuar ao Senhor com as nossas palavras. Deus eterno amado, nos ensine, Pai. Nós precisamos de Ti, eterno. Precisamos do Senhor. Olha para nós, Pai. Cuida de nós. Eu sei que o Senhor tem prazer naqueles filhos do Senhor que seguem uma vida, Pai, em constante oração. Deus, nossa vida é corrida. Que nós saibamos, Pai, a tranquilizar nossa mente em todo lugar que estivermos, no trabalho, em casa, lavando uma louça, assistindo. Que nós saibamos tranquilizar a nossa mente, Deus, em oração ao Senhor, com o Senhor, estar sempre junto do Senhor. Assim eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém.